Lembro que entre a saída do Padre Cair e o Cônego Gouveia, então a gente tem um período que a gente fica sem pároco. E nessa época quem vem dar uma assistência pra gente é o Dom Couto, né? Dom Couto fica na paróquia, né? Era o bispo de Taubaté, ele dá uma assistência para a paróquia, celebra aqui, né? Porque a gente ficou sob a administração da Santíssima Trindade, da Imaculada Conceição. E aí o bispo vem para cá, dá uma atenção, né? E me lembro muito desse período das festas que aconteciam na paróquia, né? Numa das festas que aconteceram, quando já é Cônego Gouveia, né? Acho que quando a paróquia estava para completar 15 anos, mais ou menos, o Cônego Gouveia traz todos os dias, na nossa festa, na nossa novena, de Santa Cecília, um bispo, né? E aí me lembro que no último dia quem veio, um arcebispo de Aparecida que veio. Então, uma memória que eu tenho muito forte da Santa Cecília em relação a isso também eram as procissões, porque toda a procissão ela começava lá no cemitério e subia. Então nesse último dia da festa, que foi com o arcebispo de Aparecida, choveu, aí o pessoal saiu correndo, veio correndo para cá, né? Mas eu tenho uma outra memória também da paróquia, que é todos os dias, por volta das 6 horas da manhã, né? O pessoal da congregação mariana, começava lá no cemitério, rezando o terço, e eles iam caminhando até a Santa Cecília para começar a missa das 7 horas da manhã. Cara, eles acordavam todo mundo na rua, né? Porque eles passavam rezando Ave Maria e já ia acordando a turma. E era muito interessante que eles meio que já ia trazendo o povo para dentro da igreja, né? Então eles começavam rezando e o povo já ia acordando, já vinha subindo com eles. Então quando vinha, já entrava todo mundo dentro da igreja já para começar a celebração. Eu tenho essa memória, né? No Gouveia eu tenho lembrança dele de um processo muito catequético, assim. O Cônego Gouveia sempre investiu muito na catequese, né? Ele fazia muito trabalho com catequese, tanto que é ele que é o responsável por fragmentar a paróquia, né? Então a paróquia ela foi dividida por setores. Então, e começa com ele então um crescimento das capelas, né? Então o Padre Gouveia, a paróquia já tinha, eu acho que Vila Zezé, que se me falha a memória, a primeira capela da paróquia Santa Cecília. A nossa paróquia é até o mato dentro, né? Lá perto de Santa Branca. E depois pega toda aquela região, né? Cidade de Salvador, Paraíso não, porque Paraíso já pertencia a outra paróquia, mas Cidade de Salvador, ali o Parque dos Príncipes não existia ainda, Secap, Vila Zezé, Jardim das Indústrias, Primavera. E é o período que eu me lembro assim, com mais alegria, assim, né? Que é o período que você está na adolescência, né? Essa época, a missa das crianças era 9 horas na Santa Cecília, né? Todo dia aqui na Santa Cecília acontecia a missa das crianças. E era uma missa assim que a catequese trazia todas as crianças. Então forrava de criança, né? Então assim, a gente tinha 400 crianças sentadas nesse banco, que era muito divertido. E essa época eu estava aprendendo a tocar violão, né? E então eu vinha tocar violão com as crianças, né? Tocava sozinho, era eu e o Renato. Era uma missa assim, só de criança mesmo. Então eu tenho memória muito do canto do Galileia, que a criançada cantava muito forte, né? E o Cônego Gouveia sempre trabalhando muito com a questão da catequese, né? Sempre investindo muito na catequese. Eu acho que isso que era a beleza do Cônego Gouveia, né? E isso era muito forte. E aí, nesse período, a gente tinha muitos grupos de jovens também na paróquia, né? Chegou a ter o Galileia chegou a ter 150 jovens dentro desse salão lateral que a gente tinha, nesse salão vermelho, de piso vermelho. E havia muita gente mesmo. E aí, nesse momento, chega o Padre Magela, né? Exatamente ali que você tem muita juventude na igreja. A paróquia sempre foi ter muita juventude, né? Desde o tempo do Padre Cair sempre teve muitos grupos de jovens. Aí nós estamos falando de 91, 92, né? E aí a paróquia dá uma mudança assim, né? E o Magela começa a reformar mesmo, né? Aí a nossa paróquia no fundo era feita de pedras, tinha um Cristo de louça. Esse Cristo hoje, se não me falha a memória, ele está na capela de São Francisco, lá no Jardim Califórnia, eu acho. Ou é parque ou é jardim, né? Tá lá esse Cristo. Inclusive os nossos bancos, depois que foram trocados, foi doado para lá também, quando foi fazer a capela. E o Magela vem e desmonta a paróquia, né? O Magela troca, a primeira coisa que ele faz é pintar as pedras que tinham no fundo. O fundo da paróquia era feito de pedra
pedra natural, né? E ele vem e mete uma tinta branca, né? Ele deixa o povo louco, né? O povo fica doido com essa tinta branca, né? Pintada na paróquia. Mas daí ele começa também não só a reformar a paróquia, porque a paróquia já estava com quase 25 anos, né? Então já estava 20 e poucos anos. E aí ele reforma, começa a fazer a reforma. Então ele muda a sacristia, né? A sacristia vem para onde nós estamos aqui hoje, onde é o som, né? Então vem a sacristia para cá. Aliás, a antiga sacristia era aqui, aí aqui já começa a ser o Santíssimo já começa a ficar aqui, faz uma inversão, sai lá do fundo da igreja, né? Com o tempo, a casa paroquial, que é onde está o presbitério hoje, tudo isso é derrubado, vai para trás, né? Então é Magela que começa toda essa mudança na paróquia, né? Então, e com Magela também começa a surgir o centro pastoral, né? Então esse modelo que nós temos aí hoje começa a ser implantado com o padre Magela, e aí surge o centro pastoral. Magela fica durante um tempo trabalhando junto com o padre Rodolfo que era o vigário nessa época. Aí o Rodolfo sai, o Ronildo fica um tempo na paróquia conosco, e na sequência sai o padre Magela e vem o Rodolfo Aparecido, né? O padre Rodolfo Aparecido junto com o padre Manuel, que ficam aqui na paróquia. Me lembro muito nesse período que junto com Magela vem os seminaristas Adilson, e vem o seminarista Ronildo, que depois fica como vigário aqui na paróquia. E aqui passou muita gente de seminarista. Eu me lembro do Wagner, né? Me lembro do Vicente, que hoje é padre, né? O padre Wagner, que estava conosco, o Vicente, e tantos outros seminaristas que começaram a vir nessa época. Quando o padre Rodolfo Aparecido assume, então a gente começa um outro processo, que era um processo de fortalecer a paróquia no âmbito de som, né, de iluminação, e aí se cria o Festilace,